canal Alexandre Bal está hoje aqui nesse resort, né, como é chamado, a casa, essa mansão do nosso amigo que nos cedeu para gravar esse documentário aqui em Coroa Grande. E por que nós escolhemos com esse fundo onde tem o mar? Porque eu sou um apaixonado pelo mar, mas o mar, ele aparece na Bíblia com fatos históricos, né? Quando Jesus apareceu naquela temporal no mar, eu vi que um dos discípulos, ele foi ousado. Ao invés de pedir a Jesus, para com a tempestade, Senhor, me deixa ir até aí. E Pedro andou por sobre as águas. Então isso mostra a ousadia e toda a mudança de um cara que era bruto, aquela coisa toda. Naquele momento, Pedro falou, Jesus, me deixa chegar até você. E hoje o tema é mais ou menos parecido com isso. A pessoa que tinha um lado na vida e ele chegou até Jesus e não deixou mais. Eu vou caminhar para ali, eu vou sentar ao lado dele, porque hoje, no nosso bate-papo, é com esse grande homem de Deus, que tem muita história para contar, meu amigo. Vou conversar com ele, Oswaldo Paz de Moura Brito, nosso Vadinho. Vadinho, primeiro, obrigado por participar do nosso canal aqui. E vamos começar esse bate-papo, porque é uma curiosidade, né? Esse cara tem 3 aniversários para comemorar por ano. O primeiro, o de nascimento dele, né, foi em 1955. Isso. Qual o dia exato, Vadinho? 15 de junho de 55. 15 de junho de 55. O segundo, nós vamos entrar em detalhe daqui a pouco, eu lembro, 11 de agosto de 1985, o Vadinho tinha 30 anos. E o terceiro aniversário foi quando o Vadinho, né, teve que ser transplantado de fígado, graças a Deus, bem sucedido. Já tem quantos anos, velho? Fez 10 anos. Fez 10 anos do transplante. Eu acompanhei o Vadinho algumas vezes, indo lá no hospital, voltando, fui visitar, e foi assim, muito bacana ver tudo isso acontecer. Agora, Vado, nosso bate-papo hoje é para contar um pouco de você. Então eu queria que você começasse a contar tua história de família de Itaguaí. Eu sou nascido e criado em Itaguaí, né? Nascido e criado em Itaguaí, e uma pessoa assim que passou a ser bem conhecido porque fui da bola, fui do samba, e já um tempo atrás, que hoje está fazendo, né, a gente aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, então super conhecido a gente passou a ficar, né? É verdade. Porque famoso é só ele. Não, e o seguinte, na época, eu falo na nossa época que o Vadinho tem, acho que é 8 anos. 8 anos mais velho que eu. Mas o que acontece? O Vado, na época do Vado, e até na minha época também, era muito campo de futebol nas cidades, então muita gente boa de bola. E tinha os que se destacavam como o Vadinho. Eu queria que você lembrasse de uma situação. O Vadinho foi campeão pelo Itaguaí Atlético Clube em 75 a 76? 76. 76 foi aquele jogo memorável que eu não estava, mas me contam, né, da história, em Angra, a final. O Vadinho estava naquele time que trouxe esse título da Costa Verde para Itaguaí, mas teve um jogo memorável no Itaguaí Atlético Clube. Esse eu estava lá. Meu pai me levou, foi Itaguaí e Fluminense, e o time do Fluminense que veio, que na época era juvenil, não era juniores como hoje, podia-se dizer que era um sub-20. Mas todos eles praticamente viraram profissionais do Fluminense. E naquele jogo o Vadinho deu simplesmente um show. O que você lembra daquele jogo? Fala comigo. Eu lembro daquele jogo porque aniversário de Itaguaí, né? Campo lotado. Campo super lotado, né? E o nosso time contra os juniores do Itaguaí, que veio 20... Junior do Fluminense que veio, né? Do Fluminense que veio, e 21 jogadores jogaram. Todos eles entraram, né? E nós, né, perdemos de 2-1, porque um gol que eu fiz foi anulado pelo saudoso, um amigão meu, né? Estava na bandeirinha e anulou. E naquele dia tive a sorte de jogar um pouco bem, né? E fiz aquele gol com drible que eu inventei, deu certo, só que foi anulado, né? O Bandeirinha era o nosso grande amigo saudoso. Muito. Dodica, que estava na Bandeirinha, e depois ele confessou:
Eu anulei o gol do Vadim, porque eu sou tricolor, vou deixar ele fazer gol no meu Fluminense, mas é um fato que entrou para a história, é histórico também. Vadim, e o futebol, falar de você no futebol, eu ia para o Campo Itaguaí ver você jogar, como outros jogadores na época. Sim. Seu saudoso irmão, Chico, que era um craque, eu não peguei jogando Chico Pitanga, mas que era um craque. E assim, você teve essa passagem toda no futebol, muito craque, se revelou, mas é aquele negócio, das minhas oportunidades lá, como até hoje, muitos jogam muito, chegam lá, é cortado e outros assumem. Mas nós tínhamos um ponto de encontro que era ali, próximo, era o Bar dos Crias, que falava do Tutti Frutti. Isso. Mas ali também, nós tínhamos em Itaguaí, naquele período, Vadim, de final dos anos 70 para início de 80, o Carnaval de Itaguaí ganhou muita força. Muita. Aí começou Viracopos, Labareda, União da Força, aquela coisa toda. Arrastão, e o Carnaval de rua sempre ganhando força. O Carnaval era no centro de Itaguaí. E eu lembro que você, além de compositor, foi um dos fundadores do Bloco Velho Barreiro, porque era uma cachaça que estava na moda, né? O Velho Barreiro. E aí, pessoal, vamos fazer. Aí fizeram alegoria, aquelas garrafas gigantes, e o Velho Barreiro por 3 anos, né? 3 anos. 82, 83, 84 e 85. Foi o ano que você parou, porque a gente vai chegar lá. É verdade, Vadim foi compositor. E acho que eu tenho uma foto que vai entrar aí, dessa época, né? Que tá ele, Zé Carlinho e Henrique Cascão, nós vamos colocar essa foto. E eu tive uma participação com o Vado. Por quê? Porque teve uma ala lá da família Scarino, do pessoal do saudoso Paulinho Scarino, com a mãe do Gilton Carlo, aquela galera juntaram uma turma. A mãe do Gilton, a mãe do Henrique Cascão, e fizeram uma banda para homenagear o Barão de Tefé, que era aquele busto que tem até hoje na praça. Aí foi a banda do Barão. E teve um concurso ali em frente ao hospital, tinha um bar lá no fundo, assim, e eu e Vadim fizemos a marchinha da banda do Barão, e nós ganhamos o concurso, e foi a marchinha que puxava o bloco durante 2 anos. 2 anos. Nós saímos em cima de um carro de som e tal. Então essa participação. E a cada coisa dessa, nós fomos ficando mais populares. E o Vadim mais popular. O Vadim sempre tinha... Eu lembro quando a gente chegava no Tutti Frutti, eu vou tentar reprisar para vocês aqui. Quando eu chegava, Vadim assim, olha, a hora tá boa para isso, hein? Isso mesmo. Era a cerveja entrando no copo. E com essas cervejas todas que nós tomamos e a gente saía dali, o pessoal achava que a gente era rico. Porque o pessoal que tinha uma situação melhor frequentava e a gente estava sempre junto, ia junto jogar pelada, vamos em Santa Cruz, vamos não sei aonde, juntava, e não tinha esse negócio de rico, pobre. Gilson Gênio, no auge da sua carreira jogando bola, Gilcimar frequentava o nosso bar Tutti Frutti. Então não tinha essa discriminação e a gente sempre ia junto. Respeito, né? Paulinho, a gente ia pro campo bater pelada, mas assim como a gente saía junto para os lugares, para as festividades. Agora, uma coisa, Vado, eu acho que tem de bom. Se alguém dali seguir um outro caminho errado, eu não lembro de alguém ter ido para coisa mais funda. Mas quando a gente estava naquela farra, Tutti Frutti, que a gente bebia, que a gente se descontraía, a gente não fazia isso, porque era uma cultura. Mas para roubar ninguém, para depredar nada de ninguém, a gente fazia para se divertir, porque era diversão, a gente bebia e saía. Mas parecia que faltava alguma coisa. É verdade. Né? Sempre tinha alguma coisa que parecia que estava faltando. Agora nós vamos entrar no teu segundo nascimento, porque eu tive o privilégio de estar lá, naquele dia 11 de agosto de 1985. Eu lembro de 3 pessoas que estavam além do Vado. Eu lembro que estava eu, o Binho, pastor Aramis, né? Aramis, e dentro do balcão o João Batista Padela. Padelinha. Eu lembro, literalmente, ali, hoje o Tutti Frutti está mudado, nós vamos lá para mostrar isso, nós vamos voltar 40 anos depois naquele local, nós vamos junto, até combinei com o Aramis, ele vem para a gente ir junto lá, porque eu lembro dele, que estava eu, Aramis, sentado na mesa, e você levantou e foi ao banheiro. O Vado saiu com um olho desse tamanho, olhou para a gente, olha, Jesus falou comigo agora aqui, hein, no banheiro. Aí, naturalmente, qual foi a nossa palavra? Ah, tá maluco? Jesus nesse banheiro cheiroso aí, que a gente chamava de cheiroso. E o Vado, eu tô falando sério, Jesus falou comigo, hein? Eu vou sair daqui, vou tomar um banho e já vou pra igreja que eu sei qual é, eu vou entregar minha vida para Jesus. Escuta o que eu tô falando, a última vez que vocês estão vendo aqui, ó, pegou o copo, a última vez que vocês estão vendo eu com o copo na mão e com o cigarro, jogou no chão, pisou. Aí eu olhei pro Binho. O que você lembra desse momento agora aqui, Vadim?
Foi um momento, foi o melhor momento meu na minha vida, porque eu cheguei a seguir 3 religiões. Não vou citar nome por ética. Ah, sim, né? Por ética eu não vou citar nome. Mas existia um vazio em mim, que esse vazio, as coisas externas não preenchia. E nesse dia, eu já tinha tomado umas, como você falou, ali assim, aí fui ao mictório cheiroso, e quando eu fui saindo, eu ouvi aquela voz: hoje eu vou mudar a sua vida. E eu tenho uma obra a realizar na sua vida. Se eu fizesse o homem para fumar, eu tinha feito um chaminé na cabeça dele. Quando você nasceu, você tomou, foi leite materno, não foi álcool. E eu senti que, e eu quero agora, é hoje. Aí foi no momento que eu dei o grito da liberdade e falei: aí galera, hoje Jesus está me chamando. E foi bem dessa forma. E o que acontece? Quando você reforçou isso, Vado, eu sou testemunha ocular. Eu estava lá há 40 anos. Isso. O Aramis olhou para mim assim, riu, e eu também ri, mas eu fiquei assim. E você deve lembrar, o João Batista Padella, nosso amigo que vai assistir, o Padella pegou e falou assim: olha, e você pegou e saiu. Fui para casa. Vou para cá tomar banho que eu tô indo. E você falou uma coisa que eu lembrei agora. E vocês um dia vão também. Isso mesmo. E eu vou, mas vocês vão também. E tu saiu. Aí o pai dela virou pra gente e falou assim: olha, vocês estão rindo. E o pai dela ficou sério. Eu conheço o Vadinho. O Vadinho não ia brincar com isso não, hein? Ele pode brincar com qualquer coisa, mas o Vadinho nunca brincou com o negócio de Deus não, hein? Pra ele falar isso, ele é um cara de opinião. O Vadinho vai, hein? Aí passou. A gente tá ali. Acho que a gente tinha vindo lá da casa do Gilson Gênio, tinha um pagode Pablito, todo mundo, depois do Campo Tagué, alguma coisa assim. Isso, da casa do Isoldax Cruz de Brito. Do Isoldax. Primo do meu pai, saudoso Daquinho. Isso, era um pagode que tava todo mundo. Isso, o pessoal da Portela veio, aí eu fui pra lá com o Aramis, no samba, ali ficamos ali assim. E interessante que onde você chegou, né, que quando eu saí, fui para casa, tomar o banho, né, eu tomei o banho e coloquei a roupa, aquela voz, é hoje, é hoje, é hoje. Aí eu vou passando, aí tinha um trailer de um amigo meu. Antes do trailer, você passou em frente ao Tutti-Frutti. Como é que é aquela assoviada que você tava? Aí você fez assim, ó. Aí quando nós olhamos, aí o Bim, ia lá, o Vadinho tomou banho, tá todo arrumadinho mesmo. Aí você falou assim: eu tô indo, hein? Tô indo. Depois são vocês, hein? E tu falou e foi. Aí tu passou no trailer. Aí eu passando no trailer, aí no trailer do Puana, que a massa conhece o Puan, né? E é onde nós estamos aqui hoje, né? Daqui a pouco, né? Será melhor ainda que vai aparecer em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Eu falei para ele: Puan, vou aceitar Jesus hoje. Aí ele falou assim: você tá indo aonde? Eu falei: eu vou na primeira igreja batista de Itaguaí. Jesus está me chamando. Aí ele falou assim: olha, se for bom, você me chama também depois. E o trailer do Puan, com quantas histórias, quanta coisa que a gente fez ali. E mais uma vez eu reforço, a gente estava ali para se divertir. A gente brincava de cobra cega à noite na calçada da Leleca, com aquela marcação. O Capitão Nóbrega, Capitão Nóbrega parava a viatura à noite, olhava e falava: só vocês mesmo. Eu falei: você tá doido para entrar aqui com a gente para brincar? Mas ele parava a viatura, só gente conhecido. E a gente ali brincando. A gente fazia aquelas brincadeiras com o Bambam, era tudo, a noite das frutas, aniversário de Marquinhos Pinóquio, tudo que a gente fazia, a guerra de ovo, pô, atravessava, ia lá do outro trailer jogar ovo, era tudo diversão. A gente não fazia nada para quebrar nada dos outros, para maltratar alguém, pelo contrário, naquela bagunça a gente fazia boa ação. Eu lembro quando ele adotou uma cachorrinha, Francisca, a cachorra era pele e osso, aí pô, saiu pelos barbadinhos pedindo salgado, a cachorra comeu tanto que ficou uma bola na barriga, e foi cuidando. E a gente cuidava, a gente fazia por onde. Era uma maluquice do bem. Só que faltava algo, né, Vado? Faltava algo chegou. E me recordei do saudoso Cirano, o irmão da Xuxa. No final de noite, final da sexta-feira, ele parava sempre no trailer do Puan. Trailer do Puan. Aí, amiguinho, tá e tal, ali, né? Sim. Todo mundo parava, porque o trailer do Puan
virou assim um point. Isso, né? Isso. O Tutti Frutti era naquela hora da bebedeira ali, que o pessoal tava ali para sair para os bailes, mas na volta o Tutti Frutti já estava fechado e dia de semana não tinha jeito. Era o trailer do Puan, que era a concentração. E não tinha negócio de segunda, terça, não. Eu lembro que eu vinha do Porto, cara, com a minha mochila, às vezes parava ali, solteiro, naquela farra, e ficava, quando olhava, dava 2 horas da manhã, a gente estava ali rindo, brincando, e ia para casa, para trabalhar no outro dia. E assim foi passando a nossa vida. Vadinho, em 85, se converteu, foi firme até hoje na palavra de Deus, o que serviu de exemplo para todos nós, seus amigos, né? E depois Aramis foi. Isso, eu fiz o trabalho na minha casa de evangelização. De cura e libertação toda segunda-feira, 10 anos que fizemos, vários se converteram, e de vários que se converteram, 16 são pastores. Oh, que bacana. E é como você falou naquele primeiro dia, ó, eu vou e vocês vão também. E, Vado, um testemunho tão bacana seu, porque contra tudo e contra todos, que a gente sabe que tem pessoas que rotulam a gente pelo que a gente já foi um dia. É verdade. Então as pessoas se incomodam quando você chega no ambiente e você é querido, você está transformado, né? Porque o tema desse documentário que eu estou fazendo é a real transformação pelo poder de Deus. E está aqui, uma pessoa que eu convivi, que nós convivemos em Itaguaí, conhecemos muito bem, os dois lados da moeda. Só que ele virou a moeda para o lado melhor. Glória Vadinho hoje é um evangelista, Vadinho hoje só leva a mensagem de amor, de paz e principalmente evangelizando em nome de Jesus. O que é importantíssimo nos dias de hoje, onde ninguém dá valor para esse tipo de coisa. Mas quantas vidas o Vadinho, depois daquele 11 de agosto de 85, o Vadinho resgatou para Jesus. Cara, que bacana, Vadinho. Eu sempre falo, a minha esposa fala assim, Amila, eu acho tão legal que o Vadinho, em tudo que ele vai fazer, em tudo ele fala em nome de Jesus, ele consagra a Jesus e entrega para Jesus. E isso até pessoas que já estão, Vado, há mais tempo, relaxam. Pessoas que estão no Evangelho. E como eu me converti lá na igreja do Aramis, eu fiz o seminário para aprender bastante, eu gosto, mas às vezes a gente relaxa, a gente vai fazer uma coisa, esquece de falar com Deus, de entregar na mão dele primeiro, e você sempre traz esse exemplo para a gente. Cara, a gente, para continuar falando, Vado, de você, a gente vai ficar horas aqui. Eu posso falar que eu sou testemunha daquele dia, e que daquele dia para cá, quem é o novo Vadinho? E vocês que vão ter oportunidade de conhecer, de ouvir o Vadinho pregar, com esse jeito dele, o Vadinho mantém aquele jeito brincalhão dele. O povo costuma falar, não adianta, Vadinho sendo Vadinho. A gente veio no carro para cá e ele veio, pô, já estamos passando pela Rio Santos, a comitiva, já tem aqui segurança acompanhando. Claro, eu costumo falar... O cinegrafista não vai aparecer, né? Não vai aparecer. Mas gente boa. É, gente boa. É mineiro, né? É mineiro. É o Max tá aí. Mas olha só, Vadinho, quer ver uma coisa que eu falo para as pessoas? Tem gente que pelo fato... Vê se eu estou errado, você me corrige. Tem gente que acha assim, agora eu me converti, eu sou evangélico, eu tenho que ser um cara carrancudo, triste. Não, você não tem que fazer coisa errada. Porque se Jesus... é a alegria que faltava no coração da gente, por que a gente tem que mudar? E ser um cara carrancudo, não falo com isso, se tiver um negócio não falo, porque esse cara aí não sei o quê. Como é que se o cara me convida para ir na casa dele, numa festa, mas ele não é cristão, aí eu não vou. Claro, se me convidar para certas práticas religiosas, eu tenho que falar, eu não me sinto bem, não vou. Mas se o cara me encontra na rua, me cumprimenta, quer falar comigo, me faz um convite, vai ter um aniversário, vamos lá, vamos. Por quê? Porque como é que eu vou convidar ele depois para ir na minha igreja? Como é que ele vai me ouvir depois? Se eu não puder ouvir nada que ele tem que falar para mim, tá? E sempre com amor e com alegria. E o Vadinho leva essa mensagem com alegria. Então, Vadinho, fala. Jesus, tudo que ele fazia com propósito. Então, a gente servo do Senhor, né? A gente tem que ter um propósito. E no local, com propósito. Não é verdade? Não é falar palavras obscenas, é uma brincadeira saudável. E carranca não é santidade. A santidade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende, Alexandre? Então, você quer ganhar
a pessoa, né, ganha com a sinceridade, com amor, né, ali assim, e com o seu testemunho dia a dia. Eu falei na quinta-feira na minha igreja, o amor não deve ser pregado, o amor deve ser vivido. Isso. Porque quando você vive o amor do Senhor, você não precisa falar, as pessoas veem. É verdade. São coisas, Vadinho, fantásticas que a gente vai ver e a gente sabe, todo mundo que te conhece, que está convivendo, eu escuto as pessoas falar assim, olha, quem viu o Vadinho, quem vê, né? O Vadinho é crente de verdade. Aí eu falei, pô, quer prêmio maior do que o cara ser reconhecido por isso? Vadinho diz que tem um versículo que ele sempre tratou como o versículo mais importante da vida dele. Queria que você falasse esse versículo olhando para aquela câmera, Vadinho, deixasse uma mensagem para quem vai assistir esse documentário. Aonde chegar esse documentário, eu quero deixar o que Deus falou comigo, que fale com você. Se encontra no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu me deparei com esse capítulo, esse versículo da Bíblia. Eu falei, opa, se eu obedecer, eu vou conseguir. E os 40 anos que eu estou fazendo no caminho do Senhor, a mão dele tem me segurado. Eu sei, segure na minha mão, porque se eu segurar, eu sou fraco, eu vou largar. Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Valeu, Vado. Obrigadão. Dar esse depoimento bacana aqui. E você, ó, que vai assistir, Isso. Se a sua igreja quer um pregador, e ainda vou mais, eu não quis entrar nesse detalhe. Se você quer uma pessoa que tem o dom de cura, especificamente de coluna, para orar, convida esse cara aqui para na sua igreja aí, que além de ser uma pregação bacana, muito séria, mas vai ser divertido, bater um papo com o Vado. Obrigado, tá, Vado, por todo o exemplo que você dá para todos nós da nossa cidade e por onde você passa. Deus continue te abençoando sempre. Obrigado a você, o cinegrafista Max. E o Senhor é tremendo. E a Bíblia diz, quão bom e construir vecas a mão viva em união. Quero agradecer também o dono do resort aqui, né? O Irapuã Ferreira Valença, né? Que está aqui, né? Todo carinho, desde 5 horas da manhã, tratando aqui a grama, no cenário, em nome de Jesus. Pô, parceiro. Valeu, Vadinho. Obrigadão, hein? Valeu. Deus abençoe. E quem está com a gente aqui agora é o dono do resort aqui, né? Que nos cedeu para a gente poder gravar com o nosso irmão Vadinho. E eu quero falar com o Puan, né? Irapuã Ferreira Valença, que era o dono do trailer do amiguinho, trailer do Puan. Puan, que também hoje é um homem de Deus. Puan, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida com Jesus, seu encontro com Jesus, e sobre o nosso entrevistado, que é o Vadinho. Então, bom dia a todos. É muito fácil falar do Vadinho. Profeta Oswaldo Paz de Moura Brito. A primeira profecia do Oswaldo Paz de Moura Brito, assim que ele aceitou Jesus, foi no meu trailer. O Vadinho, ele falou assim para mim, eu não vou mais no teu trailer. Eu falei, por quê? Virou santo depois que aceitou Jesus? Ele falou assim, não, porque você está vendendo cerveja. Continua vendendo cerveja. Falei, Vadinho, eu vendo 20 caixas de cerveja por semana. Como que eu vou deixar de vender cerveja, Vadinho? A hora que você deixar de vender cerveja, Deus vai triplicar a venda do teu lanche. Naquela sexta-feira, o caminhão do dono do depósito quebrou e a minha cerveja não veio. Falei, já que não veio, não vou procurar em outro lugar não. Vou esperar esse Deus do Vadinho, que ele falou que vai triplicar meu lanche. Eu vendi 5 vezes mais. Foi a primeira profecia do Oswaldo Paz de Moura Brito. Ó, que legal. Então, meu irmão, é muito fácil falar de Oswaldo. E olha, aquilo foi triplicando. Eu ficava chateado porque eu queria Vadinho no meu... Ele me ajudava no meu trailer. Era meu irmão, amigo. E foi a primeira profecia do meu irmão Oswaldo Paz. Entendeu? E quanto à minha conversão, quando ele passou pelo trailer, né, falando que ia aceitar Jesus, eu falei, Vadinho, se for bom, me chama, que eu vou também. Meu amigo, ele tinha 9, eu tinha 6 anos, tem 60 anos de amizade aqui, entendeu? Conheço muito bem Glória. O Vadinho. Então é isso. O amigo, ele fala pro amigo, ele não fala do amigo.
Então, quando eu falei, virou santarrão, foi porque ele falou que não ia mais no meu trailer. Aí depois eu vim entender. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu sou, para a honra, a glória e louvor do nosso Deus, cristão. Meu irmão aqui, ó, Alexandre, do meu lado. E é isso aí. Tudo para a honra, a glória e o louvor do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Aqui em frente ao famoso Bar Tutti Frutti, comandado pelo nosso amigo Marcelo Cabeção, queridamente chamado por todos. E agora nós vamos entrar aqui para relembrar uma história que aconteceu há 40 anos atrás. Estou aqui com o nosso amigo, o personagem Vadinho, o nosso amigo Aramis. Vou convidar vocês para a gente ir ali, próximo ao banheiro, porque nós vamos contar essa história. Vai lá, vamos chegar até ali, que a gente vai contar o que aconteceu. Tutti Frutti hoje está mudado. Aqui a parede era mais para lá. Aqui tinham as mesas onde a gente ficava. Mas, Vadinho, o banheiro ali, ó, é o mesmo, tá? O banheiro é o mesmo. Vadinho, deixa eu ficar aqui. Queria falar um negócio com você agora. Foi no dia 11 de agosto de 1985. Aquele dia foi um dia bem badalado, né? Mas o que passa na tua mente agora, 40 anos depois, sabendo que você saiu dali e aqui 2 testemunhas oculares estavam aqui e que você... O que você lembra daquele dia que Jesus falou contigo aqui no banheiro do Tutti Frutti? Bal, é muita emoção, né? Que não é 40 dias, 40 anos não é 40 dias, né? Então, foi uma lembrança muito profunda depois de 40 anos voltar no local que eu fui liberto. Aqui está o Bing, o Aramis, né? Que ele passou o dia todo comigo e à noite viemos para cá. E naquele dia, quando eu cheguei aqui, né? Como de costume, aí quem bebe cerveja, bebe. Depois de 2 cervejas, 3, é banheiro. É banheiro, beber banheiro. E numa que eu fui ao mictório aqui, na volta eu vi aquela voz. Hoje eu te chamo. Eu tenho uma obra realizada na sua vida muito grande. Se eu fizesse homem para beber, ele não nascia tomando leite. Se eu tivesse homem para fumar, eu fazia um chaminé na cabeça. E eu tô com pressa. Aí eu dei o grito de liberdade para a galera todinha que estava aqui. E você é o próprio, o Aramis também, né? Falei, gente, Jesus está me chamando hoje. Ganhei uma vaia de todo mundo. Vadinho, é muito interessante que quando você saiu, a gente ainda brincou, Jesus vai falar com você no banheiro cheiroso, como a gente chamava aqui do Tutti Frutti, mas Aramis, nosso Binho, né? Caramba, qual a lembrança que você tem daquele dia? A lembrança, aquele dia foi um dia singular. Por quê? 4 meses que meu pai tinha morrido, 1 ano e meio, 3 anos, perdão, que o pai do Vado tinha morrido, e a gente, de manhã, a gente sempre conversava, futebol, tudo, nós resolvemos ir no cemitério. Falei, vamos lá no cemitério, Vado? Dia dos pais. Eu tava pesado a beça, 4 meses meu pai tinha morrido, Vadinho também triste, sem perspectiva, a vida difícil, aí nós fomos lá. Aí eu fui lá, onde está o túmulo do meu pai, fiquei ali olhando, chorei, ele foi lá, depois voltamos. Aí fizemos o que depois? Tinha uma programação na casa do Daquinho, que era sogro do Gilson Gênio, e ficamos lá num samba até 6h30 da tarde. Então, caixa de cerveja, churrasco, mulata, brincadeira, confusão, aí viemos pra cá. Quando a gente chega aqui, a gente já chega de porre, todo mundo já bem alto já. Vadinho fumando cigarro, tomando uma menta, nunca mais tinha uma menta assim no balcão, e tal, de conversando, falando um monte de maluquice, aí ele vai no banheiro e volta. E fala, Jesus falou comigo lá, primo. Eu falei, aonde que ele falou contigo? Falou comigo lá. Eu vou pra igreja agora. Aí eu falei, eu nem dei muita atenção, a gente tá assim, dá muita coisa, muita gente. Aí ele vai pro outro lado da rua, assovia, arrumadinho, e diz, vou, hein? Foi, ficou 40 anos no evangelho.
meu pai na fé, só de pastores, que hoje são pastores que ele ganhou para Jesus, passa de 15. Aí tem uma missão maravilhosa na vida dele. Esse dia foi um dia inesquecível. 11 de agosto de 85. Esse dia mudou a história de muitos jovens em Itaguaí posteriormente. Então foi algo... Aqui foi o lugar, aqui foi a igreja que Deus resolveu. Chega assim, vem cá, meu filho, vem cá e vamos começar. Deus atua em qualquer lugar. É isso que eu ia falar, Aramis. Eu ia pedir para você comentar sobre isso, porque por tantos lugares, por tantas passagens, né? Aí eu lembro o Vadinho falou assim, ó, eu tô indo, hein? Mas vocês vão também. E muita gente foi, nós fomos. Mas eu queria que você falasse só para corroborar com tudo isso. A gente veio aqui no lugar que Jesus falou com ele, que a gente brincava, que era o banheiro cheiroso, né? Mas... E Jesus fala em qualquer lugar, em qualquer tempo. É impressionante isso. Aqui é um testemunho real da grandeza de Deus. Porque não é o lugar que santifica o santo. É o santo que santifica o lugar. E quem é santo na Bíblia? É o escolhido. Então Vadinho era o escolhido aqui dentro. Jesus veio aqui e falou assim, ei, vem para tu começar uma grande obra. Não é o lugar, é a pessoa que está no lugar. Por isso que é muito mais amplo. O templo, ele não é santo. E quando a gente sai dali, fica só um espaço aqui também. Mas Deus resolveu marcar. Por quê? Por que Deus resolveu marcar? Porque aqui foi a nossa história na juventude. Então, aqui começou muita coisa bacana, muita alegria, muito problema, muita confusão, muita gente sofreu, muita gente ficou viciada em bebida e etc. E aqui Deus marcou o início de uma renovação espiritual na cidade de Itaguaí. Olha que coisa linda. Tutti-frutti. E esse aí, a gente veio aqui com o nosso querido Vado, para a gente... tipo, chancelar o que Deus falou com ele aqui. E agora, Max, a gente vai saindo daqui, só peço a você que dê um close aqui, ó. Tutti-frutti mudou, o balcão é novo, algumas coisas, mas essa placa, se não me engano foi Jorge Mortadela que fez, já estava aqui nesse dia há 40 anos atrás. Então, obrigado, Vado, obrigado, Aramis. A gente veio aqui hoje. Olha, eu também fiquei emocionado, porque eu estava... E eu lembro que o Vado arregalou os olhos quando saiu do banheiro, a gente ainda riu, que é isso. E o detalhe... O Padela, João Batista Padela, nosso amigo, estava aqui dentro. E quando você saiu, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa, hein? O Vado é um cara de opinião, hein? Ele não ia brincar, ele pode brincar, mas ele não ia brincar com Jesus, não. Esse negócio de Deus, ele não brinca, não. Olha, o Vado é um cara sério, hein? E aí ele foi e tem esse testemunho bonito que a gente fez questão de comentar no canal Alexandre Bal para todos vocês. Valeu. Esta frase aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O amigo não fala do amigo, o amigo fala para o amigo. Mas chegou o momento de eu falar dele, nosso irmão Vadinho, um homem de Deus. Eu já o conheci transformado, não conheci antes de sua conversão. E já temos aí uns 30 anos de caminhada juntos. Vadinho, ao meu ver, ele deveria fazer parte do patrimônio histórico e cultural de Itaguaí. Porque eu sei que tem 3 coisas que Vadinho ama. Vadinho ama Jesus. Vadinho ama os seus amigos. E Vadinho ama Itaguaí. Ele sempre coloca Jesus à frente de tudo. Aprendi com ele na caminhada, de estar orando em todo o tempo, de estar orando em todos os lugares. Eu sei que o que ele gosta é fazer a obra de Deus. Curar pessoas com o dom que o Senhor lhe deu, principalmente de curar a coluna vertebral. Vadinho ama seus amigos, porque ele nunca desprezou os seus amigos, mesmo aqueles que não são cristãos. Ele sempre tem uma palavra, ele tem um consolo, ele tem um apoio. E Vadinho ama Itaguaí, porque para ele não existe Curitiba, não existe Gramado, não existe um outro lugar do mundo que ele ame mais do que Itaguaí. Então, esse amor que ele expressa a Jesus, aos seus amigos e a Itaguaí é uma coisa muito boa. É o que eu posso falar de Vadinho, esta figura, um homem simples,
mas um homem que, sendo transformado, também tem transformado muitas vidas. Um amigo especial. Alô, amigos, Pastor Luiz Cândido. Nessa oportunidade quero falar de um amigo, Oswaldo Paz de Moura Brito. Oswaldo é uma pessoa que eu conheço há longa data e depois nós nos tornamos amigos, depois que ele se converteu a Cristo. E o Oswaldo, ele é uma pessoa, como nós diríamos, uma pessoa de um caráter imaculado. Uma pessoa, um homem simples, amigo, companheiro e, acima de tudo, um homem de Deus. Eu tenho acompanhado a trajetória do Oswaldo, mais conhecido como Vadinho, de longa data, e tenho testemunhado do caráter, do espírito cristão, uma pessoa amiga, preocupada, um homem de oração e, acima de tudo, uma pessoa que, como diz a palavra de Deus, ninguém tem do que falar mal, né? É um homem de Deus, um amigo, e nós estivemos muito próximo durante algum período da sua vida, momentos que nós compartilhamos algumas situações de enfermidade, de lutas, e nós estivemos ao lado sempre, e sempre pude observar o quanto o Oswaldo é uma pessoa respeitada, querida, amiga, e a Bíblia diz que há amigos que é mais chegado do que um irmão, e o Oswaldo é essa pessoa, uma pessoa que, como diz o apóstolo Paulo, não tem de que se envergonhar, alguém que maneja bem a palavra da verdade. Oswaldo, você é um grande amigo, Deus te abençoe. Bem, hoje eu estou aqui para poder falar de alguém muito especial para a minha vida, para a vida da minha família, meu ministério. E, na verdade, a história desse homem de Deus se confunde com a história da nossa cidade. Eu estou falando do irmão Oswaldo Paz de Moura Brito, mais conhecido como Pastor Vadinho. Essa pessoa incrível, que eu tenho o privilégio de poder chamar de amigo e hoje de meu irmão também. Ele me chama de irmão mais novo, alguém que me ensinou muito. Eu sempre, nas ministrações, nas rodas de conversa, eu uso exemplos que eu aprendi com ele. Então, o meu desejo é que ele seja muito feliz, que ainda viva muito, porque ele é uma pessoa que ama a vida. Quem conhece Vadinho sabe que ele gosta de viver. Todos os dias ele acorda e faz o seu exercício matinal, dizendo: bom dia, Espírito Santo, eu vou fazer valer a pena esse dia na presença do Senhor. Então é sobre essa pessoa incrível que eu amo e desejo tudo de melhor. Vadinho é esse, ama futebol, Fluminense, mas ama muito mais a presença do Senhor e os seus amigos. Quem é amigo do Vadinho é alguém que encontrou um tesouro, porque ele vai estar com você em todos os momentos. Amo sua vida, meu irmão, e te desejo tudo de melhor. Um prazer poder falar de alguém que realmente para mim é um dos heróis da fé, Oswaldo Paz de Moura Brito. Te amo, meu amigo.